artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre Roger Waters, o que aconteceu no show do Roger Waters em São Paulo. Roger Waters, ex-membro e líder do Pink Floyd, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, veio para o Brasil aqui na sua quarta turnê no Brasil, né? A primeira em 2002 em The Flash, a segunda em 2007 Dark Side of the Moon, 2012 The Wall, e agora 2018 com Us and Them, música do álbum Dark Side of the Moon. Trouxe a turnê para cá. No meio do show dele em São Paulo, primeiro show, ele usou lá a hashtag ele não em alguma música, eu não vi exatamente porque eu não vi spoiler do show. E ele tomou uma sonora vaia do público e as vaias passaram de vaias para xingamentos e depois, pós-show, as pessoas começaram a se revoltar, xingar Roger Waters, filho da puta, canalha, desgraçado, comunista, bandido, vai pra Cuba, é antissemita e por aí vai, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia, o que aconteceu no show do Roger Waters, quem é Roger Waters, por que a hashtag ele não no show do Roger Waters. Tem uma coisa muito interessante aí que talvez as pessoas não tenham pensado muito bem. Bom, Roger Waters é ex-líder da banda Pink Floyd, sem pesquisa nenhuma, aqui, tudo da minha cabeça, tudo que eu lembro, tudo que eu li, tudo que eu já vi. Roger Waters, ex-líder da banda Pink Floyd, depois da saída de Syd Barrett, que ficou lá, foi expulso da banda, né, por conta de se drogar tanto e ficar tão louco nos palcos, esquecer as músicas. Ele acabou saindo da banda e pro lugar dele foi chamado David Gilmour, que tinha ensinado, que foi o cara que ensinou o Syd Barrett a tocar guitarra, né? Syd Barrett era o grande mentor ali da banda no início, o cara que escrevia as músicas, que fazia as composições. E após a saída do Syd Barrett, quem tomou a frente da banda foi o Roger Waters. Roger Waters, todos eles são ingleses, né? A banda é inglesa. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright e o Syd Barrett que saiu. Nick Mason batera, David Gilmour guitarra, Richard Wright, que já faleceu de câncer, se eu não me engano, em 2008. E o último show foi o show do Live 8, né, onde a banda se reuniu. E em homenagem, né, um show beneficente lá para as vítimas do tsunami, se eu não me engano, e eles homenagearam também o Syd Barrett naquele show. E Roger Waters, inglês, filho de ativistas do Partido Comunista inglês. O pai dele, por exemplo, foi morto na Segunda Guerra Mundial. Existem várias músicas que retratam, né, que falam muito ali, todas as músicas do Roger Waters falam muito sobre ele, né, todos os álbuns, principalmente ali o The Wall e o Final Cut, que tem até uma música chamada Fletcher Memorial, que também fala do pai dele, né, que morreu lá lutando contra o nazismo na Segunda Guerra, e a mãe dele, né, ativista do Partido Comunista, também provavelmente deve ter influenciado muito a cabeça do Roger Waters ali quando ele era pequeno. Então talvez o ativismo dele já tenha vindo desde pequeno ali, uma coisa de família. Os álbuns do Pink Floyd são sempre críticas, né, ao sistema, a sistemas ditatoriais, a ditadores, e são músicas muito reflexivas, né? Todos os álbuns do Pink Floyd tem ali, principalmente os álbuns Final Cut, Animals e também o The Wall, tem ali muito do Roger Waters, né, sendo quase uma bibliografia da própria vida do Roger Waters. E ali a gente vê muita coisa, né? Muita coisa no álbum. Por exemplo, a música Mother fala da mãe, né? O Pink, no CD, no álbum Pink, na verdade ali é o Roger Waters, né? E ele fala de toda a trajetória da vida dele. E é interessantíssimo, tudo aquilo ali é muito interessante. O álbum Animals, por exemplo, é baseado na obra
A Revolução dos Bichos, né, onde ele fez o livro trata do comunismo, né, social, lá, do socialismo, mas o Roger Waters fez uma adaptação pro capitalismo, né, tem as músicas Sheepdog e Pigs, né, na música Pigs, por exemplo, nessa turnê agora, ele está usando imagens do Trump. Ele também recebeu muitas vaias nos Estados Unidos. Bom, você lendo, você conseguindo entender ali o que se trata a obra do Pink Floyd, se você acompanhou a carreira, se você sabe quem é o Roger Waters, se você sabe quem foi a banda, pelo que a banda lutou durante esse tempo todo, você chega ali a uma conclusão, igual eu cheguei dentro do carro lá conversando com a minha namorada, né? Falei assim, cara, o Roger Waters vai tocar aqui no meio da eleição. Ele vai falar contra o Bolsonaro e as pessoas vão criticá-lo. Por quê? Porque, na verdade, não há como você saber o que está acontecendo aqui de fato no Brasil. Você não sabe o que está acontecendo de fato em outros países do mundo, né? Com certeza as pessoas que estão lá naqueles lugares têm uma outra visão do que acontece lá dentro que você não tem. Então, vamos lá. O Roger Waters, volta e meia aí, muitas pessoas gostam do tipo de ativismo dele. Ele é um cara declaradamente contra o Estado de Israel. Ele já liderou alguns movimentos para alguns artistas cancelarem apresentações várias vezes. Algumas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. Ele sempre foi um crítico muito cético. Quando ele fez uma entrevista na Globo, né, no Fantástico, ele falou que, por exemplo, nem que o socialismo de Cuba, por exemplo, que ele é um cara socialista, mas o que a gente vê em Cuba, por exemplo, não é certo. Tem que haver um meio termo. Então, apesar de toda a vida dele ali ter sido pautada em relação a isso, e talvez a infância dele, a morte trágica do pai dele na guerra, é normal que as pessoas se equivoquem, né? Por exemplo, antigamente as informações não eram tão difundidas assim, principalmente entre as pessoas, né? E se não existe, pensa do Bolsonaro, até porque o que chegaria pra gente seria um demônio de qualquer pessoa que você queira, né? Com algumas... todo mundo, você pode falar qualquer coisa sobre todo mundo. Sobre a pessoa do Roger Waters, a gente só sabe realmente o que os documentários e o que os outros membros dizem, o que é mas um cara genial quando se trata de música, né? Ele realmente é um compositor de talento raríssimo, reconhecidamente raríssimo, um talento incrível, tanto para escrever as músicas, quanto para fazer os arranjos, mas um cara que tem um ego muito grande, talvez ali, com certeza, Roger Waters, os outros membros se revoltaram com isso, né? Brigas constantes dentro da banda, desde o final do álbum Dark Side of the Moon, né? Que a banda alcançou um outro patamar, e eles passaram um período ali de baixa criatividade, então os problemas começaram a surgir. A banda acabou, o Roger Waters processou a banda e ele queria sair da banda e ficar com o nome, né, porque ele se achava ali como um dos membros fundadores, ele se achava no direito de manter o nome Pink Floyd, só que os outros membros, no caso, venceram dele na justiça, continuaram com a banda, lá o David Gilmour, Richard Wright e o Nick Manson, e o Roger Waters perdeu o nome da banda que ele fundou. Isso, né? Logo depois ali, 2007, logo depois ali, o Richard Wright morreu e eles só se juntaram para fazer aquele show ali. Só muito depois ali eles Gilmour com o Roger Waters, mas as declarações eram que nunca vamos tocar de novo. Ele é um... Bom, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? O Roger Waters já tinha dado indícios de que ele se meteria na política no ano passado, quando ele soube, vocês querem pro futuro, alguma coisa assim. Quando teve uma coletiva, se eu não me engano, falando sobre a turnê do Brasil, ele indagou se ele deveria usar a imagem do Michel Temer, porque ele sabia que o Michel Temer era ali a hashtag ele não.
Vamos lá, vamos pensar aqui racionalmente. Você acha que o Roger Waters tem alguma noção? O Lula é um preso político. Em todos, The Economist diz que o Bolsonaro é um perigo. Então, todos eles como um perigo, como um representante do fascismo. E é óbvio que isso vai chegar ao Roger Waters dessa forma. É óbvio, né? O Roger Waters não vai entrar no canal do Nando Moura para saber o que está acontecendo realmente no Brasil. Então é muito normal, assim como ele tomou lá uma senhora vaia nos Estados Unidos por ter colocado lá as fotos do Trump na música Pigs, e o fã começou a trazer vários artistas. Eu fui em uma caralhada de shows da Ticket for Fun. Caralho, muito show. Ozzy, eu fui muito show da Ticket for Fun. E eu sempre estranhei muito como a empresa surgiu do nada daquela forma e conseguia empresas que teve ali o maior número de captação, né, de verba através da Lei Rouanet. Então, provavelmente, alguma assessoria ali, alguma coisa. O Roger Waters sempre ele abre, né? Por exemplo, o que a gente vai botar no porco lá na música Pigs? Bota aquele porco voador lá. Ele sempre pede para os fãs mandarem as mensagens que as pessoas querem que coloquem no porco. Abaixa o fascismo. Sempre essa porra. No outro show lá era o medo constrói muros. Sempre tem essa porra no show do Roger Waters. E é muito provável que tenha alguém ali da assessoria do show, né, contratante, falando assim: olha, o momento do Brasil é esse, a gente tem que lutar contra o fascismo, e eu acho que você vai ter que usar a hashtag ele não, porque vai ser uma boa, blá, blá, blá. Lógico, cada um defendendo o seu interesse. O que o Roger Waters é? O Roger Waters é um cantor, cara. O Roger Waters é um cantor que sempre teve um ativismo ali muito forte contra governos ditatoriais, e é um cara que está sempre em eventos beneficentes, é um cara que sempre ajudou muitas instituições de caridade, e é óbvio que ele vai querer se posicionar contra aquilo que ele acha que é errado. E o que ele acha que é errado agora? O que o mundo acha que é errado agora? Bolsonaro 2018. O mundo acha que o erro hoje em dia para o Brasil é Bolsonaro 2018. Então nada mais normal do que o Roger Waters, por exemplo, se posicionar contra o Bolsomito 2018. Agora, o que é pior, e aí eu realmente não consigo entender, são pessoas que seguem a carreira do cara. Pelo menos eu ouço Pink Floyd desde pequeno, e eu gosto muito das músicas da banda. Eu jamais vou parar de ouvir as músicas da banda por conta da opinião política do Roger Waters, até porque eu acho o que ele diz ali tem, sim, muito sentido. Por exemplo, a música que todo mundo conhece, Another Break in the Wall, né? Que fala ali de como os professores, né, tratavam as crianças na escola, e aquilo ali realmente existiu. Tem muita gente que fala: não, o professor tinha palmatória, o professor batia nos alunos, era aquela porra. Só que o jogo se inverteu. Né? Hoje em dia, as crianças transformaram a escola num caos. Então, aquilo ali que a gente vê numa obra de 1975 já não faz mais tanto sentido hoje em dia. Então, o que é o pior? As pessoas que acompanharam a carreira dele até hoje vão pro show, vaiam, porque tem que vaiar. Sim, tem que vaiar sim, porque ele está sendo influenciado por alguém, ele não sabe o que está acontecendo, como ele informou. Ele falou assim: me desculpem, eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil, mas eu venho de uma luta contra o fascismo de muito tempo, e, bom, ele deu a opinião dele lá. E o que as pessoas fazem? Transformam aquela porra ali num campo de guerra. Qual seria o papel, na minha opinião, correto? Vaia, e depois explica. Tem o Twitter, você consegue mandar mensagem direto, você consegue fazer vídeos, você consegue falar com o Roger Waters aí hoje em dia, mandar e-mail, tanto faz. Eu tenho certeza que ele vai querer entender o que aconteceu. Agora, o que as pessoas fazem? Xingam. Canalha, filho da puta, desgraçado, fazem vídeo falando: volta, vai pra Cuba, porra.
Comunismo é muito fácil. O Pink Floyd, no início da carreira, cara, eles queriam fazer espetáculos grandiosos e durante muito tempo da carreira, durante muito tempo, eles só tomaram prejuízo. Era só prejuízo. Só prejuízo. Isso também ajudava ali a gerar os conflitos internos na banda. Então só tinha um prejuízo. Aí o cara tem que ter dinheiro pra caralho. Tem que ter dinheiro pra caralho mesmo. O cara é foda. O cara fez um trabalho foda. O cara já marcou o nome dele na história da música. O cara faz a parte dele ajudando da forma que ele acha certo lá. Muita coisa que as pessoas não fazem. E não fazem não é porque não tem dinheiro, não sei o que. Não fazem porque são relaxados. Não fazem. Não fazem. Ele faz. Ele faz a parte dele. Então por que não, em vez de xingar o cara e criar uma guerra que não tem propósito nenhum, tentar mostrar pro cara quem é realmente o Bolsonaro, para ter certeza lá se ele vai achar o cara um fascista ou não. Porque, sinceramente, cara, as pessoas que gritam lá contra o cara e a favor do Bolsonaro parecem, sei lá, perros rabiosos. Não dá para entender. Não dá para entender. Porque o cara também não teria... E se o cara realmente achasse, desculpa, o Bolsonaro um fascista de verdade? E aí? Um fascista, lá, um ditador. Se o cara achasse realmente um fascista de verdade? É a opinião dele, meu irmão. Foda-se, se você não quiser, você simplesmente não vai no show. O show é caro pra caralho, mas você foi lá porque você gosta da música do cara. Então, eu acho que a melhor saída pra isso tudo, né, seria as pessoas tentarem mostrar pra ele que ele está errado. Que ele está errado. E dessa forma aqui, xingando, vaiando, tá certo, tem que vaiar, xingando, fazendo uma guerra na internet, pedindo dinheiro de volta. Eu me enganei porque o Roger Waters chamou o Bolsonaro de fascista, eu quero meu dinheiro de volta. Caralho, a melhor forma de se pedir dinheiro de volta hoje em dia, então, né? Vou lá, vou comprar um ingresso lá de 800 pau da pista VIP. Depois eu vou falar assim, caralho, zoou o Bolsonaro 2018. Eu vou lá pedir o meu dinheiro de volta. Como se o Bolsonaro tivesse, sim, acima de todas as críticas, né? Então, Roger Waters falou merda, sim. Fez merda, sim. Muito provavelmente influenciado por quem tá por trás dele, né? Que a gente sabe lá, que é Ticket for Fun. E é um cara que tem um histórico de uma luta contra governos ditatoriais. É um cara que teve um problema grandíssimo ali, um problema enorme de infância, né? Como o Mourão disse, o lar sem pai, a fábrica de desmiolados. Então a genialidade, mas é um ativista político que não está aí acima de críticas, fala as merdas dele, dá as caneladas dele, mereceu ser vaiado, sim, mas eu acho que só, né? E que depois as pessoas tentassem mostrar para ele ali que ele está errado, do cara mostrando a verdade ali, quem é o Bolsonaro, quem é o PT, quem é o outro partido. Se eu não me engano, no show de 2007 era o governo do PT aqui, e teve crítica contra o governo do PT. Eu não compro essa briga, não. Eu não compro essa briga, não. Eu acho que se uma pessoa está equivocada em relação a algum assunto, eu vou sentar com ela, eu vou tentar conversar com ela. Eu não vou sair xingando a desgraçada, filho da puta, vai pra Cuba, devolve meu dinheiro. Eu acho que não é assim que a banda toca. E claro, dia 24 de outubro, mais uma vez, eu estarei lá, assim como estive em 2007, assim como estive em 2012. Um grande abraço e vou vaiar se aparecer lá ou ele não. Óbvio. Ou não, ou não, ou não, ou o show vai estar tão foda que eu vou